Programa não recomendado para menores de 10 anos. Dragon Vic and R1, Commodore 64, Amsterdam and Acorn Electron, cheaper BBC Micro. Retrópolis, a cidade dos clássicos. Mas teve um ponto positivo nisso, né? Nessa parceria com a Disney, que foi o jogo The Black Cauldron, que é baseado na animação homônima, que foi designado pela Roberta. Oi? Esse jogo em português, qual o nome? Caldeirão Mágico. Isso aí. Foi desenhado pela Roberta Williams e foi programado com um tal de Aului. Eu tenho quase certeza que esse jogo deu muito certo. Na zoeira. Esse jogo deve ter dado muito certo, porque o pessoal ficava enchendo a Roberta e não o Aului. Não viu que não dava certo. Não, ela escreveu a história, quem programou foi ele. Sim, mas ela que deveria cuidar com o pessoal da Disney no lugar dele. Quem já devia saber da vida. Roberta, vai lá, fala com esses caras, eu não quero nem ver aquele cara de novo. Aí a Robertinha. Ela ia lá e resolveu. E a parte interessante disso, né, que eles fizeram um trabalho com a AGI, como era um jogo para público juvenil, não tinha a interface de você digitar comandos, você fazer tudo direto pelo mouse. Olha aí, já começando uma nova tendência que virando os adventures. Mouse já chique, né? Mouse não é tão popular assim. Mouse barra joystick. Que seria e depois desse papo todo, né, essa é a aposta do Ken nos IBM PC, coisa que a gente já falou agora, ainda há pouco. Ken do Novo Testamento, honrará a IBM sobre todas as coisas. Mas aí, se ele fosse do Novo Testamento mesmo, ele tinha que virar e dar outra face pro Jack Tramiel bater. O Tramiel! O Tramiel! É ruim! Se ele desse outra face, o Tramiel fechava a mão e dava um murro. Exatamente. Não, ele tava na fase do IBM e amor. Ou melhor, a TAM. Porque assim, ele tinha percebido que o mercado tava indo pro caminho do BMPC. Sim. Tipo, não era o melhor computador, não tinha o melhor som, não tinha o melhor gráfico, mas assim, ele era expansível. Os caras podiam trocar a placa de som, trocar a placa de vídeo. Aí, processador, memória. E o principal, João, a IBM era uma empresa de grande porte, ela é estável, sossegada, tranquila. E se ela fosse assim, abandonar o PC, ela ia avisar pelo menos assim com alguns meses de antecedência. Se ela for abandonar o PC, e até a Tandy quer pegar ele no lugar, e outras. Então assim, tava de boa. Empresas grandes, elas acabam se tornando verdadeiros transatlânticos. Para manobrar, não é fácil. Não é demorado mesmo. O cara vai manobrar, vai até chegar, porra, é complicado mesmo. Eles estavam no nicho, né? Até fazer coisa pra Amiga, pra TLST, mas assim, não era a prioridade deles. Tanto é que visualmente você via isso nos jogos. Os jogos eles não eram muito... Era 16 cores. Não exploravam a capacidade de... Principalmente do Amiga. Talvez só a parte sonora. E olha lá, eles não eram tão bonitos quanto os jogos, por exemplo, da rival dessa época, Lucasfilm Games. E o principal, tinha uma diferença das distribuidoras. Eles não vendiam só para lojas de software. Eles vendiam para distribuidora de software sério. Pois é, o que seria no Brasil, por exemplo, uma Abrasoft, por exemplo. Não, a Abrasoft depois vendeu game, né? Sim, a Abrasoft já popularizou, mas a Abrasoft começou vendendo software, entre aspas, sério. Isso é verdade. Mas ela depois se popularizou vendendo jogos. Seria, na época, empresas como a CompuCenter, a Ops, que vendiam para a empresa, né? Porque assim, até o usuário corporativo vai jogar em algum momento. Ele vai jogar um pouco, vai querer se divertir. Mas vamos falar de outras franquias que foram surgindo ao longo dos anos 80? Vai? Vamos falar primeiro de Space Quest. Scott Murphy e Mark Crowell, que também trabalharam no Caldeirão Mágico e gostaram de criar um jogo de humor com matemática de ficção científica e um faxineiro espacial com o nome de principal, Roger Wilco, a saga espacial do nosso Luke Skywalker, que usa uma vassoura no lugar do sabre de luz, começa. Ele é zoado, assim, ele zoa com Star Wars, com Star Trek, a própria abertura já zoou com Star Wars. Space Quest é uma zoeira completa, é muito engraçado. Sim. Mandar um abraço
abraço pra um amigo meu, pro Cláudio, que sempre me lembrava que é fanzoca de Space Quest. E narrava as coisas lá, a gente ria pra caramba jogando, vendo. E a principal inspiração para criar o Roger Wilco, que é o jogo em si, né, era a capa do jogo Planetfall. Olha só. Tem um cara com uma vassoura na mão, né? Um astronauta com a vassoura na mão. Aliás, uma coisa que eu me lembrei que eles fizeram de bom no Atari ST, e que inclusive o Space Quest 1 tinha suporte. O Atari ST ele tinha MIDI nativa, mas poucos jogos pegavam essa MIDI. Um dos poucos eram os da Sierra, que não eram tão poucos assim. E Space Quest, se eu não me engano, foi o primeiro jogo a usar MIDI do Atari ST. Da Sierra. Caramba. Bem assim, gente, eles aproveitaram, passaram a ideia pro Ken, ele olhou assim, coçou o queixo. Não sei não, vamos ver se vai dar certo. Faz aí. Faz um demo. E vamos ver. Fizeram um demozinho com 4 salas, mostraram pra ele, pô, maneiro, gostei, vamos fazer, mete bronca. E aí eles fizeram a série, primeiro foi Space Quest 1, The Star Encounter, lançado em 1986, com versões para MS-DOS, Macintosh, Apple II, Apple IIgs, Amiga e Atari ST. E assim como King's Quest, virou uma série de lançamentos que veio também com Space Quest 2, Valhalla Revenge, 1987, Space Quest 3, The Pirates of Pastulon, 1989, Space Quest 4, Roger Wilco and the Time Reapers, 1991, Space Quest 5, Roger Wilco, The Next Mutation, 1993, e até então o último Space Quest 6, Roger Wilco in the Final Frontier. 1995. Lembrar que Star Trek do Final Frontier não só tem referência no 6, como no 5 também. Next Mutation deve rimar com Next Generation, né? Next Generation. Isso aí. Eu sinto que ele viaja no tempo, né? Ele volta em EGA pro, acho que pro Space Quest 3 ou 2, só que tudo em EGA ainda. Isso, ele com 256 cores e o cenário todo com 16, isso aí. Ele vai inclusive pro Space Quest 10, ele avança no futuro para um Space Quest que nunca saiu, na verdade. É. Só pra lembrar uma coisa, na época que saiu o Space Quest 5, Star Trek A Nova Geração tava ainda rolando na televisão, era a 6ª pra 7ª temporada. E era uma série que era um sucesso nos canais pequenos, no sistema de syndication. Então fazer uma piada com a nova geração, né, The Next Mutation, como era o nome, com certeza ia atrair os fãs. Com certeza. Esse jogo é totalmente pros fãs de ficção científica. Não, e é muito zoeira, cara. É muito zoeira esse jogo. É muito engraçado. A AGI foi usada em alguns títulos até nos anos 1990. Portaram ela para MS-DOS, Apple IIgs, Amiga, Atari ST, Macintosh. Chegaram a portá-la também para a Apple II e Coco 3, porque ela, apesar de ter sido pensada para computadores 16 bits, foi portada para essas duas máquinas de 8 bits. E já que a gente tá falando de 8 bits, também para os consoles de 8 bits. A AGI foi portada para o NES e para o Master, então... Curioso saber se ela foi realmente portada também, né? Que não tem muita informação a respeito disso. No NES eu posso apostar que não, mas sei lá. É porque só fizeram com o jogo, né? E assim, a partir de 89, os jogos passaram a usar um outro motor, né? O Sierra Creative Interpreter. Sim, eles passaram para um novo, abandonaram a AGI e passaram para um outro. Para 16 bits para cima. Além de estar, principalmente, o foco sendo MS-DOS e posteriormente o Windows, teve porte para Amiga, Atari ST, Macintosh e PC 98. 01. Novamente seguindo o fato da Sierra e suas importações para o Japão dos jogos dela. Ela tinha fechado parceria. Aliás, depois a gente vai falar sobre a parceria deles com a Game Arts, né? Eu vou falar aqui também. O King Quest 5, se eu não me engano, tem no FM Taos. Então esse Sierra Creative Interpreter tem no FM Taos também. Eu não vou confirmar, mas eu acho que tem King Quest 5 pro FM Taos. Depois eu vejo isso. Se tiver agora. Não, abre o Wikipedia. Aí é? Enquanto vocês vêm, a gente chega no segundo elefante na sala. Um elefante com sombra grande. Assim, que é o Laser Suit Larry. Só dando um esclarecimento, MS-DOS, Windows, Nintendinho, Mac, Amiga, FM Towns. Então estava certo. Tandy Memorex VIS. Memorex? É. Denorex? Uma arquitetura feita pela Tandy, que era um jogo em CD-ROM interativo. Ignora, finge que isso nunca existiu.
Isso aí foi pra agradar a Tandy mesmo. Isso é o CDI da Tandy. Nossa! Só tem merda! Pronto. CDI já aquela coisa horrenda. É. Rodar o Windows. Ah, só uma coisa, a versão do Nintendinho foi feita pela Konami, tá? É, Aí. Então vamos falar do Larry. elefante na sala, do Larry, né? Do Larry na sala. Lizard Sweet Larry in the Land of Lounge Lizards. Já falamos um bocado sobre o Larry no episódio 69, se eu me lembro bem. Foi no 69? Foi o 69. Foi no 69. Falamos um bocado do Larry lá. Vamos falar um pouquinho. Tanto do Larry quanto do Soft Porn. Ah, é. Lembrar que a gente já mencionou o Soft Porn, o Ken Williams adorava esse jogo, né? Ele queria fazer algo baseado, por mais que ele tivesse contratos com a Hanson, contratos com a Disney, que eram tanto quanto pudicas. Já percebi que o G.K. Willis gostava de uma zoeirinha, de uma sacanagem, né? Eu gostava de uma sacanagem. É. Então o que ele fez? Chegou, chamou ao Louie para um almoço, vou te dar o papo. O Louie era programador, como nós já falamos, também era músico, é um professor de música. Já tinha trabalhado com alguns jogos feitos para Disney, daquela maneira passivo-agressiva que a gente comentou, mas ele era, me lembrou bem o João, era o tiozão piadista da firma. Então o Louie chegou e falou, pô, me dá um tempinho para eu jogar um pouco Soft Porn, para eu relembrar como é que era. Voltou, eu falei, tô dentro, curti, conta comigo. Mas ó, só tem uma coisa, eu vou trabalhar com o projeto da empresa, mas eu quero encarar como um projeto particular. Vou trabalhar sozinho. Não, quem falou isso? Foi literalmente a arrumação que ele fez para explicar para a diretoria esse título, caso alguma coisa dessa muito ruim. Ó, foi a ideia do Louie. Ah, o cara fez no tempo livre dele. Então, ó, no tempo livre, a gente nem deu 20% do tempo pra ele trabalhar. E ele falou assim, ó, vamos fazer, você vai trabalhar sozinho e vou deslocar apenas um desenhista pra trabalhar contigo nessa side quest da tua aí. Tu vai precisar. Mas se desse certo, concordaram um pagamento com royalties de vendas. É, se desse certo, eles iam ganhar uma boa grana. Se desse errado, eles iam virar assim, foi mal, tava doidão. Errei, foi moleque. E vida que segue. Vida que segue. A ideia original era fazer o soft porn numa versão gráfica, mas o Louie achou que tinha que ter um personagem, que ele tinha que ter um nome, tinha que ter um estilo pra fazer, então é mais chance de fazer piadas. Não devia ser uma coisa tão impessoal. Daí surgiu o Larry Lefter, claramente inspirado em um vendedor externo da Sierra, beirando os 40 anos. Que era o Gary Lefter. Ai! Não, era o Gary, mas não era o Lefter, calma. Que aí o cara vinha com aquela história de pescador dele, falando que fazia acontecer com as menininhas da cidade. Ele achava que era o João de Santo Cristo, né? Aos 12 já era professor, né? Já tava lá mandando ver. Aos 15 foi mandado pro reformatório, onde aumentou seu ódio diante de tanto terror. Tanto é que internamente o jogo era conhecido como Leisure Sweet Gary, que provavelmente seria um nome. Não, ele originalmente foi esse nome, mas depois mudaram. Não, é melhor não. Ele vai saber que é com ele. É, mas, cara, eu fico imaginando o quanto de piadas que o Louie fazia quando esse cara aparecia na empresa lá, por algum motivo, pra falar dos seus casos sexuais. O quanto, chegou nosso personagem aí, ó. Pessoal, gravadores aí, quando ele começar a falar dos casos aqui. Mas, Ricardo, o principal agora, decisão do Ken foi o jogo não seria distribuído nas lojas da Rede Shack. Ele sabia que a galera da roça, o pessoal lá vai pra igreja. Não vamos arrumar briga com quem tá quieto. Não vão arrumar problema onde não tem. Então vamos vender assim. Tudo bem que o pessoal vai pra igreja no domingo, na segunda-feira tá fazendo merda, né? Mas, perdão do meu francês, aquele puritanismo de merda lá do interior dos Estados Unidos. Correto. Mas ele disse, não vai botar nas lojas. Ele conversou com a Rede Shack, ó. Ele era amigo do cara que era o comprador, falou, ó, esse título não vai pra vocês, por razões óbvias. Tá bom? Tá bom. Tá bom? Então, beleza. Durante o desenvolvimento do jogo, Louie sugeriu e quem concordou em implantar um programa de beta testing, algo que ajudou bastante na qualidade do título. Isso é interessante, isso é uma coisa, meio além do tempo, porque isso não era uma coisa tão comum na indústria. Não, isso já era uma coisa que estava comum. Ah, já era comum? A Sierra era notória pela baixa qualidade de alguns títulos, dava uns bugs malucos, os jogos travavam do nada, então assim, vamos melhorar um pouquinho isso, vamos? Então ele foi revolucionário somente na Sierra. E para não dizer que eles estavam corrompendo a juventude, né, foi criado um sistema de perguntas e respostas que apareceu no início do jogo para garantir que apenas pessoas que tivessem uma determinada idade, infelizmente em 1987, pudessem passar pelo questionário e
entrar no jogo propriamente dito. Tu tinha perguntas como é que você fazia um drink X ou Y. Tem algumas perguntas, sinceramente. Não, tem quem estreou o filme tal, quem é a pessoa tal. É tipo que só quem... Tudo filme antigo. Mas eu vou falar pra você que esse questionário também barrava não nascidos nos Estados Unidos antes dos anos 70. Sabe por quê? Porque tem coisas muito culturais dos Estados Unidos. Ele não era só um teste de idade, era um teste de idade do cidadão americano. Tem uma lista, é recente isso, novo. Um cara que trabalha com ficção interativa, ele criou a lista das coisas que você não deve fazer numa ficção interativa. Tipo assim, uma delas é essa, não assumir que o cara mora nos Estados Unidos. Ainda bem, né? Os caras já faziam Hollywood há décadas pro exterior e eles ainda cometiam esse erro, né? Voltando pro nosso jogo, né? E para lembrar ainda que os corrompidos, mesmo que estavam jogando o jogo, ele implementou uma boss key para caso de emergência. Você conseguia fingir que tava trabalhando. Eu tenho certeza que isso aí foi em tom de piada. Tudo bem, é um gráfico, e é uma piada, porque é um gráfico de venda de camisinha. Tipo, quem olha de longe não vai achar estranho, mas quem olhar de perto vai achar muito estranho. O jogo foi lançado em junho de 87. Serra não se empenhou muito em divulgar, estava meio preocupada que ia ser um fracasso, que lá. Talvez parece que o Ken tá meio que arrependido de ter deixado esse troço seguir tão assim pra frente, tava só esperando o jogo dar ruim pra tudo, para de sumir do catálogo. Do tipo, ele tava pensando que o meme em forma de jogo foi caro demais pra Sierra. Mas o que aconteceu? Não acabou bem assim. O jogo tava rolando literalmente tomando impulso bem devagar, propaganda boca a boca. E lá para setembro, o jogo já era best-seller. Já era um best-seller em vendas. E quando deu um ano de lançado, seria junho de 88, ele já era o título mais vendido da Sierra, que não era o título King's Quest. Que era o carro-chefe da empresa. Olha só. Teve continuações, né? E fez tanto sucesso que, inclusive, fizeram os copiadores. Eu vou falar que a única série de Adventure da Sierra que pós-morte da Sierra, ela continua até hoje. São lançados para consoles e computadores até hoje. Volta e meia sai um título do Léo. Acho que o último que saiu foi em 2021 ou 22. E fora os copiados, né? Claramente copiados. Tipo esse Les Man Lele. Fora os bootlegs, né? Cara, eu tinha visto isso aqui quando eu fiz a pauta, mas eu não lembro agora quem foi a empresa que... Accolade. E assim, pra quem quiser saber mais sobre o Larry... Além do que a gente falou do episódio dele, né? Aqui e no 69, assim, sério, vai no site do Algu. Lá tem todas as maluquices explicadas e desexplicadas e outras piadas. Você pode, inclusive, baixar a versão de DOS do Softporn. Inclusive, uma grande piada que deixou algumas pessoas, principalmente fora dos Estados Unidos, como é que é, maluca. Que é o 4, né? O grande meme do quarto jogo. Persona Suite Larry 4 é uma piada, gente. Os caras, de propósito, pularam do 3 pro 5. Tem alguns jogos que acontece isso, mas são raros e geralmente não foi feito nenhuma coisa. Esse foi feito muito estardalhaço pra fazer uma piada e que aqui no Brasil o pessoal achava que esse quarto jogo realmente existia. Muita gente procurava esse jogo. É o The Lost Flops, né? Olha o nome. E o próprio título já explica isso, né? Olha o nome do jogo. Pra quem ainda acha que o quarto jogo existe, não, nunca existiu, nunca foi sequer planejado. Foi uma piada, eles têm pulado do 3%. E seguindo com outros títulos, só pra me checar muito, né? Porque a Sierra não é só... Essa aí seria, vamos dizer assim, mais ou menos falando, é a trindade da Sierra. Sierra não é só a trindade, tem muita coisa a mais. Fora coisas que ela só distribuiu, fora coisas que ela foi publisher, né? Que a gente tá aqui deliberadamente pulando. Senão o episódio não acaba hoje. Outros títulos, né? Um deles é o Police Quest. Com a sugestão do Jim Walls, que era amigo do Ken, policial aposentado. Tipo, não tem tanto esse tom de humor que a gente tem no King's Quest, tem no Space Quest, que obviamente tem no Larry. Ele é um jogo policial mesmo. Ele é um jogo mais sério, é uma aventura policial. Inclusive o próprio Jim Walls, ele criou os 3 primeiros títulos, foi o designer dos jogos. Que é um jogo narrativo policial, você tem que fazer investigação, né, lutar contra o crime, esse tipo de coisa. Nele você é o Sargento-Tenente-Major Peçanha. Quer dizer, você é o oficial da polícia Sonny Bones. O primeiro título foi Police Quest 1, In Pursuit of the Death Engine.
que é de 87, e teve outras 3. Se eu não me engano, é de um assassino serial, né? Tem outras 3 sequências, que é o Police Quest 2, The Vengeance, 88, e o Police Quest 3, que é o The Kinder. Então, pelos títulos, vocês já viram que o negócio é mais sério, né? Que é 91, e a série continuou, assim, sem walls, até 2008, mas aos poucos ele foi mudando, tipo uma aventura point and click, e em algumas versões até quase um jogo de tiro, mas o padrão é sempre ter um policial de consultor no desenvolvimento das histórias. Isso aí. Ela criou uma outra série chamada Crash of Glory, porque ela foi o casal, eu sou quase um trava-língua, Corey Cole e a Lori Ann Cole, que misturava os elementos do jogo de aventura também com os RPGs. Não é medieval tipo King Quest, que King Quest ele é medieval, mas não é um RPG. É zoeirão. Ele é mais aos moldes de um RPG mesmo. Ao todo foram 5 títulos, que eles lançaram entre 89 e 98. A ideia era chamar esse cara de Hero Quest, mas o nome já estava registrado como outra empresa, né, João? Uma tal de Wizard of the Coast. Na época eu acho que não se chamava assim. Na década de 80 eu acho que não era esse nome ela, mas ela agora, hoje em dia, é Wizard of the Coast. E é a dona do Dungeons & Dragons e daquele joguinho de cartas que não é o truco, é o Magic the Gathering. Pula essa porra. Vamos puxar um quadro aqui. Nosso site e podcast são gratuitos, o que significa que você gasta nada para visitar o nosso site, assistir o que temos no nosso canal do YouTube, ouvir nossos episódios, nada. Mas isso não significa que não tenha custos, pelo contrário. Nós da equipe investimos tempo, conhecimento e dinheiro nossos para entregar a vocês o melhor conteúdo que pudermos proporcionar. E nós não pretendemos poluir nosso site com anúncios, ainda mais em tempos onde bloqueadores de anúncios são fatos da vida da internet hoje em dia. Então pedimos a vocês que colaborem conosco para o sustento dessa nossa iniciativa cosmopolita. Você pode pagar o IPTU, sim, o Imposto Predial e Territorial Urbano da cidade de São Tramiel de Retrópolis. Mas aqui o tributo é facultativo e o valor é baixo. Logo, pedimos uma contribuição no valor de um cafezinho ou de uma garrafa térmica cheia de café. Na página relacionada no nosso site, você pode encontrar maneiras de você contribuir. Agora, se você doar o valor de alguns cafezinhos, você poderá receber um brinde nosso, o cordão de crachá ou de pendrive, a sua escolha. Se o valor for ainda maior, você ganhará, além da nossa gratidão, uma camiseta. O frete é por nossa conta. Nós temos também QR Code para depósitos via Pix, temos a nossa chave Pix, além de botões para doação, pelo PagBank, pelo PayPal, pelo Mercado Pago. Então, contribua pagando o IPTU como um legítimo residente de Retrópolis. Você também pode ir para o link de loja, no menu superior do nosso site, e adquirir no Mercado Livre ou no Shopee algum dos itens que vendemos. Camisas, cordões, adesivos, os itens das nossas campanhas de financiamento coletivo, como os baralhos de amigos e videogames e o livro do MS-DOS revelado. Temos também links de afiliados que estão na lateral direita do site, abaixo das nossas redes sociais. Se você for comprar algo na AliExpress ou na Amazon, acesse o site a partir dos nossos links, que receberemos uma pequena comissão da sua compra. E, por último, se você quiser doar algum item de hardware, aceitamos de bom grado. Sempre temos interesse em incorporar o erário retropolitano, algum microclássico que precisa de carinho e amor para dar alegria a muita gente. Todas as doações, lucro obtido nas vendas, comissões de links de afiliados, tudo é revertido para a Secretaria de Fazenda de Retrópolis para a manutenção da estrutura da nossa cidade, e você estará nos ajudando a manter a Cidade dos Clássicos viva e ativa. Muito obrigado pelo seu apoio. Seu reconhecimento não tem preço. Programa com informação, aqui tem informação! Eles também tinham aplicações, por exemplo, o Homeworld, que foi criado especialmente para o PC Júnior. Quando eles foram lá na IBM para bater papo, para fazer o King's Quest, eles levaram outras ideias e o Homeworld foi aprovado pela IBM, eles desenvolveram lá. E depois o Tendemil herdou o professor de textos no catálogo dele. E aqui eu vou falar uma piada involuntária sobre o Homeworld. A Sierra publicou, não é dela, mas ela publicou um simulador espacial de estratégia, de recursos, de exploração espacial chamada Home World em 1999. E isso eu acho muito engraçado, porque troca uma letra só e ambos são da mesma empresa. Tem Sierra no nome. É pro cara comprar errado. Mas só que em 1999, eu acho que pelo menos mais de 10 anos depois. E já na Sierra, que não é Sierra. Em 89, ela abriu capital, tá? As ações passaram a ser negociadas no Nasdaq.
Em 91, eles lançaram o The Sierra Network, onde os usuários podiam acessar tipo um MMORG, né? MMORPG. Tinha sala de chat, tinha uma série de serviços. Aí em 93 a AT&T comprou o Sierra Network, ela mudou de nome para Imagination Network e em 93 ela vendeu para American Online. Tipo, ela só comprou para sumir com o troço da existência. Em 93 foi lançada a série Gabriel Knight, Sins of the Fathers. Que foi criada pelo, agora não sei se Jane Sensen, a Jane Sensen ou Jane Sensen, que já fiquei na dúvida. Vamos... Peraí, eu tenho como saber. Não tem foto. É mulher. É a Jane, tá? Jane Elizabeth Smith. Pronto. Que, aliás, eu do final da série da Sierra, eu acho que o Gabriel Knight foi um dos tios que virou uma série, assim, mais importante. O outro, que é importante pra caramba, a gente vai falar daqui a pouquinho. Mas, assim, ele já era na época do multimídia, né? Era já o CD-ROM, o vídeo, não sei o que lá. Ele saiu pra DOS, pra Macintosh. Ele tinha as vozes do Tim Curry, do Tim Curry e do Mark Hamill, dublando olha aí os personagens. Teve um segundo título, The Beast Within. Isso. Gabriel Knight Mystery, saiu em 96. O terceiro, Blood of the Sacred, Blood of the Damned, em 99. E aí vai. E aí foi. E tem mais. Acho que no mundo da Sierra parou aqui. Mas eu acho que pós-morte da Sierra, na Sierra aqui na Sierra, acho que teve 4 jogos, outros jogos. Mas não me lembro. E ainda nessa coisa de era multimídia, foi o grande marco da empresa, que é o Fantasmagoria. Lançado na marca do pênalti. O que eu vou dizer lá em casa? Na marca não, foi lançado junto com o Windows 95. Ali na linha do pênalti, em 24 de agosto de 1995, junto com o Windows 95. Mas ele rodava em MS-DOS, Mac. Tinha versão para DOS, versão para Windows, que seu Windows 95 e Mac. E um port para Sega Saturn foi feito em 1997. Aí o pessoal vai perguntar, poxa, por que tanto destaque que vocês vão dar para esse jogo? Esse jogo é a maior aventura da Sierra e talvez o último canto do cisne dela. É um projeto pessoal da Roberto Williams. Ele é baseado num roteiro de 550 páginas, literalmente é um livro da Roberto Williams. Um livro que a Roberto Williams escreveu. Ele custou 6 milhões de dólares para ser desenvolvido. Originalmente, a ideia era que ele custasse 800 mil. Isso. Ele teve um estúdio que custou, acho que só o estúdio custou 1,5 milhão para ser construído, que foi específico para gravar as cenas. Exatamente. O jogo ele é um adventure de filme interativo. Ele usa aquele sistema que lá atrás que o Alui começou a fazer no Caldeirão Mágico e foi evoluindo. Vamos dizer que aqui ele é a epifania desse sistema, totalmente iconográfico. E usando filmes interativos, muitos sprites digitalizados, cenários pré-renderizados. Hoje tem jogos que fazem isso hoje, mas eu trabalho direto com CGI, que sai muito mais barato, muito mais fácil de... A gente tá falando de 1995. Pra você ter uma ideia, a atriz da personagem principal, a Victoria Morsel, foi gravado ela em muitas cenas durante meses. Ela em frente a um pano verde em um estúdio especialmente montado para essa função, fazendo todas as animações que ela podia fazer no jogo. Todas as opções possíveis. Inclusive animações do que ela não podia fazer também. Ela virava e abadava a cabeça, falava com você, não posso fazer isso, não quero fazer isso. Fantasmagoria foi uma piração de 7 CDs, com muito sangue, muita violência. Ou seja, o Ken Williams no Léo já estava querendo arriscar no projeto da esposa, ele chutou o pau da barraca. Então seria aquilo que eles procuravam muito tempo com soft porn. Eu acho que aqui é o ápice. Mas aqui foi um tema muito mais adulto. Totalmente adulto, é uma história de terror, com muito sangue, muita violência, sexo e até uma cena de... Tem uma cena de estupro e muitas imagens, como não tinha Bilton, muitas imagens. Agora eu quero imagens! Tanto é que o jogo foi polêmica. Aquele jogo que o Gilberto Barros vai botar no colo do capeta, sabe? Dizendo que é jogo do capeta e tal. Fantasmagoria. Eu não sei como é que a Brasoft conseguiu lançar esse jogo, gente. Censura, 18 anos, claro, mas foi publicado aqui. Mas algumas distribuidoras lá na Gringolândia boicotaram o jogo. O jogo foi banido da Austrália. A galera comprava na Nova Zelândia. Hoje eu tenho uma história verídica que
aconteceu na Nova Zelândia. A Terra do Canguru ninguém conseguiu comprar, teve que ir lá na Nova Zelândia comprar o jogo. Porém, ele faturou 12 milhões. Tudo bem, literalmente ele custou 6, faturou 12. Tecnicamente, não sei se é líquido bruto, né? Ele só faturou metade, não foi tanto sucesso assim. E ele foi um dos jogos mais vendidos em 1995. E teve uma sequência muito diferente que não teve presença da Roberta Williams nessa. O Roberta Williams não participou dessa. Ela já entrou para fazer um outro jogo que nós vamos falar sobre ele mais tarde, ou seja, não foi fazer Fantasmagoria 2, e o jogo foi mais caro que o primeiro e foi um fracasso de vendas. Fantasmagoria 2, The Puzzle of Flash. Um fracasso, 1996. Aqui tem um detalhe curioso, a gente não ia falar dos jogos que a Sierra publicou, mas vamos abrir uma exceçãozinha. Duas pro pessoal que principalmente do MSX? Não, duas não, 3, né? Que é o Texter, o Firehawk, que é o Texter 2, que eu nem sabia que eles lançaram nos Estados Unidos, e o Sylphid, que seria o Texter 0. Sylphid não tem nada a ver com o Texter. Tem gente que fala que Sylphid é do universo Texter, tá? Não tem mecha em Sylphid. Pois é. O pessoal viajou. Só sei que são jogos japoneses da Game Art, lançados originalmente, tipo PC 88, todos eles, sendo que foi portado por vários computadores, entre eles o MSX, que tem a exceção de Sylphid, que nunca teve versão MSX, compensação Texter e Firehawk. Muita gente acha que as melhores versões são as do MSX. Tem uma história que eles foram no Japão para apresentar os jogos e viram que os japoneses estavam tipo anos-luz à frente dos americanos no desenvolvimento, nos títulos, assim, e no pacote trouxeram umas coisas para vender no país deles. Não é os únicos jogos que ela vendeu da Game Art ou de japoneses, mas esses foram os mais importantes. E sem perguntar a Game Art ou a ninguém, alguém lá da Sierra, não sei, o John Ken Williams de novo, teve a ideia, a porra, de lançar Texter para o Windows 95. Se você olhar, junto com o Texter para o Windows 95, eles também lançaram o Load Runner para o Windows 95. Eu acho que o Load Runner é um pouquinho menos pior, tá? É que assim, qualquer jogo de Windows 95 anterior a DirectX não vale nem a pena citar, que a performance não é legal. Sabe quando é um jogo todo filme tipo Fantasmagoria, que é outra história. Agora, jogo de ação sem DirectX, esquece. Outro roda em DOS, outro roda em DOS. Ou você tem que ter uma placa de vídeo muito boa. Muito monstruosa da época. Que era uma Voodoo. Voodoo é pra Jacu! Voodoo já tinha em 95? Já tinha. Não, o problema é que assim, não por causa de 3D, mas por causa de performance pra fazer gráfico 2D mesmo. E nota mental, Voodoo não usava o DirectX, usava o motor próprio. A gente meio que encerra, tem que falar da Sierra, a gente entra pro legado, porque, como toda grande empresa, ela teve seu fim, em etapas, inclusive. Quando eu falei que meio que o Fantasmagoria foi o canto do Cisne da Sierra, eu não tô brincando. Depois do fracasso do Fantasmagoria, em 1996, a CUC International, tô falando assim pra... É a Cookie. Tá, ok. Assim, lembrando que em 89 eles abriram capital. Em 96, né, 7 anos depois, a Cookie International, ela se ofereceu para comprar a Sierra Online. Ela ofereceu 1,5 bilhão de dólares. A oferta foi feita pelo CEO da Cookie, que é o Walter Forbes, e ele também era membro do conselho diretor da Sierra, que ele ia ser acionista, né? E foi pego de surpresa. Já pensou o cara entrar na reunião das empresas? Ok, agora a Sierra me pertence. Então chegou assim, ó, eu gostei da empresa, dou 1,5 bilhão nela, topa. Assim, a ideia da Cookie era criar um megazord de empresas de desenvolvimento de jogos, né? Agregar LucasArts. E ele bem estava conseguindo. Tinha LucasArts, Brother Band. LucasArts, Brother Band, da Davidson, e a sociedade que virou a Blizzard. Não, a Davidson que tinha como subsidiária a Blizzard. Ah, tá. Depois inverteu, né? A Davidson era dona da Blizzard. Depois inverteu, né? Hoje a Blizzard é o nome mais conhecido que a Davidson. A Davidson acho que nem saiu do rolê, porque quem é a dona da Activision... ela decidiu desistir. Ela foi fundida. Mas isso aí ainda teve a Vivendi antes, que por sinal a Sierra tá nesse rolo da Vivendi. Então, assim, voltando, né? Ela queria criar esse megazord de empresa desenvolvedora de jogos, e a gente sabe hoje em dia que não aconteceu do jeito que a Cookie estava esperando que acontecesse. Eles concluíram a aquisição... Mas a Sierra eles compraram. Eles concluíram a aquisição da Sierra em 96. Nessa época a Sierra tinha cerca de 1.000 funcionários.
Na mesma época também eles concluíram a aquisição da Davidson e já juntaram as duas. Ou seja, para aquele sistema, já viu aquele meme do peixinho comendo outro peixe e o peixão comendo o peixe que comeu o peixinho? Foi o que aconteceu, velho. Aí o Ken assumiu o cargo de vice-presidente da Cook. Ah, tá errado. Ele virou o vice da Cook, no cargo de vice-presidência, e também ocupava o cargo da Sierra. O cara da Davidson também virou vice-presidente da Cook, e ocupava o cargo da Davidson na empresa dele. Aí eles começaram cada um a tomar outras funções para dentro dele. Ficou como vice da Cook até 97, novembro de 97, quando assim ele deixou a Cook e a Sierra, que estava desiludido com o caminho que as coisas estavam se tomando. Primeiro que ele inventou a empresa dele tão querida, tava num conglomerado. Segundo que ele virou engravatado e ele tinha metade das responsabilidades que ele tinha a partir desse troço. Pois é. A Roberta, assim, ela dia também de meio de saco cheio, mas ela ficou na Sierra até terminar o King's Quest Magic of Eternity. Foi lá pro finalzinho de 98, ela ficou mais um ano dentro da empresa. E aliás, ela começou a planejar esse jogo depois que ela acabou Phantasmagoria, e o Magic of Eternity, ele talvez foi o segundo jogo mais pretensioso da Roberta, porque o King's 7, ele compartilha várias coisas de vídeo, de coisa digitalizado, que tem vários CDs, roteiro de não sei quantas páginas, ou seja, é o que foi o maior King's Quest já feito por ela, ou seja, ela resolveu terminar o King's Quest feito por ela de forma grandiosa. Terminou em grande estilo. Deve ter vendido bem, eu não tenho números do King's Quest, quanto ele custou e quanto ele vendeu, mas ele deve ter vendido tão bem quanto o Phantasmagoria e deve ter sido um pouco mais enxuta o desenvolvimento, até porque ela não podia fazer extravagâncias, ela já não estava numa empresa que ela que mandava, ou que o marido mandava. Os dois mandavam, os dois eram bons. Os dois mandavam, mas ela não estava mais nessa coisa, então ela teve que enxugar algumas coisas e tudo mais. Mas assim, o que aconteceu com a Sierra depois desse evento, depois que eles saíram, assim, ela ficou na Cook, ela virou Vivendi, né? Vivendi comprou. Lá nos anos 2000 e 2000 bolinha, ela foi comprada pela Vivendi, Universal, que já era essa Vivendi já foi comprada pela Universal, aí virou. E tem um detalhe, quando ela já foi comprada pela Cook, ela virou Sierra Online. Sierra Online, Online não, é Sierra Entertainment. Sierra Entertainment. Aí tem Vivendi, Activision, e hoje... A Activision comprou daquele Vivendi, balaio, né? Da Vivendi Universal. E hoje em dia então tá na mão da Microsoft. Não, sim. A Vivendi não foi comprada pela Activision? É? Quem foi que comprou a Activision? A Microsoft. Ou seja, a Microsoft é dona do Roger Wilco. Que bosta, hein? Coitado do Roger Wilco. É verdade. Na verdade, ele pertence à Activision, né? Então, a Activision Blizzard foi comprada pela Microsoft. Só de curiosidade, a Activision também comprou a Infocom. Eu quis comprar um monte de empresa, que eu tenho esse balaio de empresa pra caramba. E sabe o que é curioso dessa compra da Activision com a Infocom? A Activision tava muito mal das pernas, acabou comprando a Infocom. Aí alguém deu a brilhante ideia de revender os títulos que a Infocom tinha lançado, Tesouro da Infocom, todos os orcs e outros títulos. E foi isso que salvou a Activision da falência na época. Olha aí. Uma outra curiosidade que eu queria falar. Nessa época aí da Sierra, final dos anos 90, quando ela foi comprada pela Cook, lembre-se que a Brother Band estava no meio. O famoso Carmen Sandiego foi distribuído com o selo da Sierra. Eles iam fundir, inclusive, a Sierra ia comprar a Brother Band. E no final, assim, só ficaram nas discussões. Acabou o destino unindo elas. E os jogos da Carmen Sandiego desse período são jogos de filminho também, interativos. E a partir de 98, inclusive, é feita a aquisição, né? Eles separam a Sierra em bloquinhos, Sierra Attraction, Sierra FX, Sierra Home, Sierra Esportes. Vamos parar por aí, que daqui a pouco eu vou ficar deprimido. Eu fico puto da cara! Sierra ainda virou Serra, né? Serra. Serrado, meu Sierra. Agora tem uma consideração final que eu fiquei até meio surpreso. Acabou!
A paz. Nosso podcast está disponível em vários serviços de áudio. Podemos listar entre eles o Spotify, o Deezer, o Apple Podcasts, TuneIn, Stitcher, Last.fm, iVoox, Cashbox.fm, Player.fm e alguns outros. Não deixe de nos ouvir, comentar e também favoritar nosso podcast no serviço para que outros possam conhecer e possamos espalhar a palavra da retrocomputação. Muito obrigado. Não aguenta 10 minutos de porrada comigo, moro? Então vamos falar então das considerações finais. Vamos lá. No jogo The Last of Us 2013, feito pelo Neil Druckmann, o sobrenome da personagem Ellie é Williams, que é uma homenagem ao casal Ken e Roberta Williams. Caramba, isso aí eu fiquei surpreso, que esse Williams é do casal da Terra. E em Tacoma, de 2017, da Nina Freeman, tem uma personagem que é uma Roberta Williams. Oh, bacana isso. Que é do Texas. Don't mess with Texas. No ano de 2020, o Ken Williams lançou seu livro de memórias, Not All Fairy Tales Have Happy Endings, The Rise and Fall of Sierra Online. Uma tradução livre, nem todos os contos de fada têm finais felizes, o crescimento e a queda da Sierra Online. Uma narrativa dos eventos da fundação da empresa até o seu colapso. Deve ser um livro interessante de ser lido. Concordo. Ele tem o Sierra Online Timeline, ele põe criação, sei que lá, lançamento do Atari. Ah, legal. Aí ele tem o peixinho comendo peixinho. O livro está disponível em vários formatos para comprar: capa dura, capa mole, audiobook, formato EPUB e formato para você ler no Kindle. Está em torno de $35, se não estou enganado, na Amazon. Um pouco mais de 400 páginas. Tem a timeline deles, quando foi, quando eles saíram, tudo lá. É bem interessante. Tem o site, que é kensbook.com. Adorei o nome. Como você pode obter o livro, está na Amazon. Então, se alguém tiver interesse, tem em outros sites. Pode ver, inclusive, ele impresso, em papel, versão PDF. Você queria só ver o preço. Cerca de 35. Não, a versão em e-book está em $7,50. A versão em PDF, a versão em EPUB, então $7,75. O livro na Amazon está custando $37,32, Kindle $7,95. Se você assinar o Audible para ouvir audiobook, você consegue ele por 99 centavos de dólar. No Lulu tá $38,92. Versão de capa dura $65. Gente, tem que gostar muito, hein? Nossa! É o que eu falei para vocês. Assinando o Audible, você consegue ouvir ele pelo custo de 99 centavos. Mas tem muitas fotos coloridas no livro, né? Vai ser meio complicado de escrever as fotos no audiobook. Fica imaginando foto. Ele vai falar só foto. E aí, durante a pandemia, o casal Williams, numa volta às origens, refizeram o Colossal Cave Adventure, que foi lançado em 2023 para um monte de plataformas, menos Commodore 64. O que será, hein? Ele tá para todos os consoles, Xbox, PlayStation, Switch, dispositivos que são de realidade virtual, que deve ser muito interessante, né? Porque o jogo agora é todo 3D, você pode explorar a caverna com um dispositivo de VR. E ficou bonito, hein? Muito interessante. Tem inclusive no site a equipe que trabalhou com eles, toda fazendo. A equipe grande, diga-se passagem. Não dá pra fazer com 2 pessoas. Já foi o tempo. Só 45 anos atrás, só. A versão gratuita demo tem na Steam, tem no GOG, no Gold Games, tem Xbox, tem iOS e no MetaQuest 2. Sim, para você aquele que achou que é uma boa ideia do Mark Zuckerberg fazer um óculos de realidade virtual, tem para ele. O demo tem 6,5 GB de tamanho. Que pros dias de hoje ele é pequeno. Pros dias de hoje ele é pequeno. Mas tá lá o demo. Você pode ver na Steam. E eu vou entrar na Steam só pra ver quanto tá custando. Eu entrei aqui na loja da Nintendo e tá custando $25 pro Switch. Entra no GOG aí, que no GOG deve ser o preço. Mas tem um problema, você não pode comprar no Brasil, porque não tá liberado no Brasil, não sei porquê. Nem pelo Steam? Não, eu tô falando do Switch. Você é Nintendo. Tô preocupado com a Nintendo. Que se dane! Frescuras da Nintendo. O jogo tá disponível em português, mas você não pode comprar no Brasil. Deve ser português de Portugal, não? Não sei. 2.3 GB. O que cai entre nós já é o adianto, português de Portugal. No GOG ele está disponível em versões para o Windows e Mac a $29,59. Descontão de 60%. Na Steam, vou dar uma olhada agora quanto ele está custando. Colossal Cave na Steam, $74.
Gente, vai comprar no GOG, vai. Viu? Não dá dinheiro pra aquele gordinho, não. Não dá dinheiro pra aquele cara lá, não. Eu sei que você vai querer lá baixar American Truck. Não, peraí. Não. Eu tô vendo aqui com o Steam brasileiro, tá? Ele tá R$73. Melhorou. E muito. Eu vou falar que o preço dos jogos ser caro ou barato não é nem culpa do Steam, porque o Steam faz muita promoção. Gente, podem dar dinheiro pro gordinho. Podem dar dinheiro pro gordinho. Verdade, gente. Melhorou muito. Fora que não é nem muito culpa da Steam, cara, quando tu tem jogo com preço absurdo. É da desenvolvedora mesmo. Curioso, hein, Ricardo? Dá pra rodar em Linux. Rodando com Wine, né? Não, você rodando direto pelo Steam. Eu tô vendo pela minha conta do Steam aqui. A demo você tá rodando? Não, eu tô vendo. Não sei se tem demo, não. Não cheguei a procurar, não. O demo tá disponível lá, pra baixar, de graça. É o SteamOS. E em SteamOS ele roda no Linux. SteamOS é uma espécie de camada pra tradução, aí você... SteamOS é um Linux, baseado em Arch Linux. Tem coisa que você até roda com Wine escondido, mas tem coisa que roda nativo. Ou seja, os caras se esforçam. Os caras não são ruins, não. Eles não são quem Roberta Williams à toa, né? Pois é. A alegria do Rafael Lima, quando só que ele feito em... Nossa, como... Em Amos? Não. Em Unity. Unity. Ele ama de paixão, assim. Engraçadinho. Você tá muito metido, hein, Robin? Pai alegria do amigo meu, o Emerson, também, que gosta do Unity. Ele odeia Unity. Que o Emerson gosta. Ele fala que ele não faz nada, que o ambiente inteiro cai. Ok. Agora vamos para as considerações finais? Vamos lá. Já estavam considerando. Vamos encerrando, né? Encerrando, eu ia perguntar pra o Juan, infelizmente vai ficar fora dessa. Qual o seu jogo preferido da Sierra? Pode fazer um top 3. Cara, eu confesso que eu joguei muito pouco, mas assim, eu sempre curti muito os poucos que eu joguei do Space Quest. Porque assim, PC comigo, eu só vinha ter PC, o meu PC mesmo, o meu primeiro PC já foi bem mais lá na frente. Já tava na pós, quando teve. Até então, meu pai tinha um PC dele, eu picava o PC dele. 99 pra frente ou 99 pra trás? 96, eu acho que eu fui ter meu primeiro PC, 1996. O primeiro Pentiumzinho do Ricardo com 2 HDs. E que fumou. Quando instalou Linux. Sim, você lembra desse. Foi ele mesmo. E assim... Não joguei muito, então os jogos que eu tinha no computador do meu pai era escondido, uns poucos que tinham lá, e eu acabei jogando muito pouco, mas o pouco que eu joguei Space Quest, foi o que eu conheci, eu achei muito divertido. Larry, nem lembro, acho que não joguei. Larry eu tive contato tipo de colega de faculdade jogando. King's Quest eu nunca joguei nenhum, mas eu joguei alguns Space Quest, achei bem divertidos. Eu lembro desses títulos, não vou dar top não, mas eu lembro desses títulos quando saiu o Space Quest 4, é o 4 que ele viaja no tempo ou 4, né? Acho que é o 4. Foi matéria de capa do Informática etc. do Globo. Do cara de Informática do Globo. Isso, eu lembro. Com aquela cena dele caindo no túnel, no buraco espaço-temporal, que é super ultra colorido, usando color cycle e tudo mais. Eu acho que esse aí eu joguei. E isso me lembra que muita gente no Brasil jogou uma porrada de jogos com uma grande defasagem de tempo, né? Sim. Por exemplo, o Larry saiu em 87, o pessoal estava tecnicamente descobrindo o Larry e Prince of Persia, que é 89, já por volta de 92, 93. Na década de 90. Era entre aspas, novidade para muita gente. Somente o pessoal que comprava um PCzinho assim, mais fraco, um XTzinho, ou um 386 pouco equipado, 286 às vezes, dava pra achar ainda 286 até 94. Eu vou falar pra você que os processadores iniciais pré-Pentium do PC tiveram uma longevidade muito grande. Não, no mundo inteiro, na verdade. Porque assim, enquanto o pessoal não precisava... A escala começou a ficar mesmo do Pentium 2, 3 pra cá, que começou a ficar trocando de processador mais rápido, mas até o Pentium o negócio era... É assim, João, até uma ideia, até 94, o pessoal não precisava usar o Windows, não fazia sentido no contexto de não justificar você gastar mais para comprar algo pouco acima do XT ou do 286. Se você estava com a grana curta, você acabava comprando um XT. Mas depois o próprio XT rareou, então você comprava um 286 mesmo. Não valia a pena você gastar dinheiro num 386, você quase dobrava o teu orçamento e você não fazia nada demais. Quem mudou isso, começou a mudar assim, a parte divertida, não foi nem o Windows em si. Foram os jogos. Não foram os jogos, foi o Doom. Big fucking gun. Sim. Que o pessoal tinha que ter no mínimo um 386 e no mínimo 4 MB de RAM.
Mas na época do Doom pra frente, começou a aparecer muito jogo bacana no PC. Aquele F1 GP, que é até um pouquinho mais antigo, mas o pessoal jogava na época. Sabe por quê? Todo mundo ficou quase no mesmo nível. O Wing Commander, que ele era só pra VGA, ele não tinha outra placa. Ele era um dos primeiros jogos VGA only, o Wing Commander. E o Wing Commander, todo mundo gostava do Wing Commander. Porra, joguei muito Wing Commander 1 e 2. Não, porque a pessoa começou a jogar o Wing Commander, jogar aquele de Star Wars também, que é contemporâneo do Wing Commander. X-Wing. O X-Wing. X-Wing e TIE Fighter. Joguei também. São jogos irmãos, né? Que saiu um CD do X-Wing e depois saiu o outro que era o do Império, que até o pessoal gostava muito. Caraca, vou jogar com o lado negro da força. O pessoal viajava, né? O cara não tava nem jogando com o Darth Vader e já... Quero o TIE Fighter. Isso. TIE Fighter, TIE Intercept. O nome do jogo era TIE Fighter, mas você jogava com as naves todas. Outro X-Wing tinha também várias naves da Rebelião. Tinha missões com A-Wing, com Y-Wing, com X-Wing e... B-Wing, que é aquela nave esquisita pra caramba. Tinha a B-Wing também, tinha missões que você fazia com a... Não, B-Wing era uma expansão. Você tinha uma expansão que você jogava com a B-Wing. E eu gostava mais de pilotar a A-Wing, e a última missão com o X-Wing era basicamente você era o Luke tendo que explodir a Estrela da Morte. Padrão. Isso aí. Tinha que ser, né? Tinha que ser. Mas voltando pro caso da Sierra, eu joguei o King Quest, o 3 e o 4. Eu acho que eu joguei o 1 também. Não me lembro, mas o 3 e o 4 eu joguei. O Larry 1, 2 e 3. Depois o 5, mas o 1, 2 e 3 principalmente. E o Fantasma Agora, que era uma propaganda nas revistas de PC, aqui no Brasil, de 2 páginas. A Brasoft virou propaganda de 2 páginas. Falando do Fantasma Agora, acabei conferindo, né? Engraçado que era um jogo que teve uma época, uma curta época da vida, que tinha locadora que fazia até locação de jogo de PC, e eu aluguei o Fantasma Agora. Eu ia perguntar com você que eu tinha comprado os 7 CDs. E era caro pra cacete, né? A Brasoft traduziu o Fantasma Agora? Totalmente em português. A Brasoft, nesse ponto aí, ela fazia muito bem a lição de casa. Não, a Brasoft, ela começou... Eu achei um post blog de um cara comentando como como funcionava. E tinha um troço interessante. Eu acho que a gente deveria falar de um dia de Brasoft e das revistas que vinham disquetinho e do... Disquetinho não, CDzinho. Tá? CDzinho também. Só uma coisa, João. Tem um podcast feito pelo pessoal do Overloader, que eu não lembro o nome agora de cabeça. Eu não ouvi todos os episódios, que eles falam sobre a Brasoft só nesse período dos anos 90. Ah, legal. Inclusive com várias entrevistas com o pessoal da época, inclusive o pessoal da Brasoft, um monte de gente. No primeiro episódio ele enfoca o pessoal anos 80, a área com qual que a gente lida mais. Você sabe qual é uma empresa que vendeu muito jogo de PC um pouco depois da Brasoft? Eu acho que até depois que ela morreu, que ela meio que ocupou e quase ninguém... Aliás, eu achei o nome do podcast. O podcast chama-se Primeiro Contato. É um podcast documental em formato narrativo que explora as consequências da computação, não sei o que. Então ele começa falando de computadores brasileiros, fala do que é na área que a gente pega, que é mais meados dos anos 80, uma coisa no detalhe, mas depois ele foca principalmente, vai daí da frente com a Brasoft. Sim. E suporte, falando dos computadores. Então ele pega muita coisa da Brasoft. O episódio 2 chama-se, por exemplo, Brasoft, o Plano Collor. Alô é do suporte, Evolução Multimídia. Eu não acabei de ouvir todos, eu vi até o episódio 7, tava ouvindo o 8, são episódios longos, é um podcast de 2021 e tem uma segunda temporada. Eu cheguei a conversar com o pessoal do podcast, eles me mandaram o mapa mental que eles fizeram fazer, porque foi um processo de jornalístico, levantamento, assim, foi um trabalho bem detalhado. Infelizmente só está disponível agregadores como Deezer, Spotify e outros, mas eu queria ter os arquivos, eu queria acabar de ouvir. Show. Eu tenho péssimo hábito ou belo hábito, sei lá, como queiram, de ouvir podcast acelerado. Aí você começa a ouvir o podcast, o cara levando, falando, explicando, você, caraca, tá demorando muito. Eu acostumei a ouvir podcast acelerado, inclusive os nossos, eu ouço acelerado. Aí fica engraçado, assim, às vezes ouvindo assim, mas não lembro que eu falei tão rápido. Ah, tá, eu tô acelerando, desculpa. Mas se vocês quiserem, ouvintes, eu recomendo. O Primeiro Contato, feito pelo pessoal do Overloader, é um podcast de 2021, formato documentário, bem detalhado sobre todo esse contexto, mas já não pega tanto o nosso. O contexto que a gente pega mais, que a gente foca mais, vocês sabem, é o episódio 1. Isso. Eles focam mais do episódio dali pra frente. Então eles falam um bocado dali, inclusive com entrevista do pessoal da Brasoft, muita coisa mesmo, muita coisa. Bem bacana, eu recomendo. Show. Inclusive uma coisa que eu tava falando, que eu
ia falar o seguinte: sabe quem meio que ocupou o lugar da Brasoft nesse sentido de publicar não só jogos da SEGA de PC, mas também o de outras desenvolvedoras? Inclusive eles lançaram o Carmen Sandiego depois da Brasoft, os mais recentes. A Tectoy. A Tectoy teve uma divisão de Tectoy PC Games. Aí eles publicaram muita coisa. Inclusive o Carmen Sandiego, quando eles pegaram os direitos para as 3 versões: PC, que eles lançaram, a mais atual da época do que eles lançaram, Mega Drive e Master System. E eles lançaram com o Almanac Abril. Era o livro que eles botavam. Era o livro de dicas, era um Almanac. Aí eles botaram o Almanac Abril. Ei, João, inclusive eles traduziram a versão do Master, né? As duas, a do Mega também. Só dizer assim, algumas curiosidades sobre a Brasoft. Ela foi fundada em 1984, foi encerrada as atividades em 2004, ela chegou a ter mais de 70 funcionários, tinha representantes, a sede era em São Paulo, mas escritórios no Rio de Janeiro e em Fortaleza, e tem muita coisa, vocês podem ver aqui, eu recomendo dar uma olhada na Wikipédia, eu vi no podcast que eu indiquei. Eles originalmente vendiam o WordStar no Brasil. Sim. Trabalhou com coisa de Amiga, não trabalhou? Na época que o Amiga era pra PCI? Não. Ou era a própria PCI que vendia as coisas do Amiga? Eu acho que a PCI não conseguiu nem vender coisa de Amiga aqui, porque não deu tempo. Eles literalmente tiveram um ano vender o Amiga no Brasil e depois a Commodore. Eu me lembro que tinha coisa sendo vendida assim. Eu acho que foi via Brasoft. Eu acho que a Brasoft aplicou a tradução, porque eu acho que eu não tô agora com certeza se o... Não, acho que era só do manual. Acho que é só o manual. O Secret of Monkey Island foi vendido pela PCI aqui. Eu lembro do disco, mas eu não tenho certeza se a versão de Amiga era em português. Eu acho que não era. Não, acho que era só manual em português. Se bem que ela foi vendida na Europa, pode ter sido uma versão em português de Portugal. Você falou da Brasoft, só pra lembrar, antes dela focar em games, ela vendeu ela vendeu o WordStar, vendeu no Brasil o PC Tools, vendeu o Flowcharting e vendeu o Ventura Publisher. O Ventura? Sim. Esse treco era caro pra caramba. Sim. Eu me lembro. É que assim, enquanto as empresas não tinham no Brasil, as distribuidoras que vendiam, tipo, a CompuCenter vendia o DBase, não, a CompuCenter vendia o Osso 23. Datalógica vendia o DBase. Datalógica vendia o DBase. Se não me engano, a Officer vendia... Acho que era o WordPerfect. Vendia o WordPerfect e tinha uma que agora eu não tô conseguindo lembrar o nome, que vendia as coisas da Microsoft. Aí depois que teve 87, que teve a lei do software, elas começaram a vir pro Brasil, elas assumiram a venda do software aqui. O escritório da Microsoft no Brasil abriu em 1991, eu acho. 91, então foi depois da reserva. Foi, o Mauro Muratório Norte trabalhava na Gradiente e migrou pra Microsoft, quando a Microsoft tá começando. Falando em Brasoft, deixa eu mostrar uma coisa pra vocês. Ó, os donos da Brasoft no Rancho Skywalker. Lá em Tatooine? Sim, eles contam essa história no episódio. Se vocês ouvirem o episódio que eu mencionei... Leonel Pena Franca e o Paulo Roque, que você citou. Paulo Roque é o mais novo. Só uma coisa, eu citei o Mauro Muratório Norte, fui procurar ele, achei ele no LinkedIn e ele faz parte do board da Lojas Americanas. What? Peraí, vamos voltar ao episódio. O pessoal da Brasoft disse que outra companhia que impressionou foi a Sierra. Leonel conta que ao desembarcar no aeroporto de São Francisco, desta vez sozinho, foi surpreendido por uma limusine preparada exclusivamente para levá-lo até a sede da companhia de Ken Roberta Williams. Eles estenderam um tapete vermelho, botaram um display na porta de entrada dizendo Welcome Brasoft, Welcome Mr. Franca, Mr. Rock. Esse Well é brincadeira, hein? Esse é sinistro, hein? Eu tô muito doido. O que nós percebemos na época foi que nós não éramos recebidos com um carinho, uma dedicação, uma atenção, que eu não havia habituado. Eu sou engenheiro, passei minha vida toda trabalhando nesse ambiente. Esse foi o único momento da minha carreira que eu trabalhei fora da construção, montagem e obra. Engenharia em geral é muito dura, e um ambiente muito, não vou dizer hostil, mas pedregoso. E esse pessoal lá do software era o contrário de tudo isso, e eu não estava acostumado. Sim, ele comenta isso, inclusive, nos episódios do Primeiro Contato. Ele conta essas coisas também. A Brasoft vendia coisa da Sierra e da distinta concorrente, a LucasArts. João, consegui achar aqui, é top o contexto do episódio que estamos acabando com ele ainda. A Brasoft realmente distribuiu o Secret of Monkey Island 2 no Brasil. Do Amiga, né? Que é a versão para Amiga. Eu fui procurar uma CPU Amiga que
Na versão Mercedes 32, a versão Amiga, eu não sei qual número. A número 6. Agora, da Sierra, no Amiga, nada, né? Aí não. Acho que não deu tempo. Pra ficar um topic. Não deu tempo. Gente, vamos encerrar o episódio? Bora. Queridos ouvintes, mais uma vez um prazer desgraçado, uma satisfação maldita falar dos assuntos com vocês. Voltar a um assunto que a gente gosta, falar de Adventures. A gente tava muito tempo sem falar e falando da empresa do Morrinho, né? Da Sierra Online. Isso aí. Nos vemos no próximo episódio. Vou nessa aí. Vou lá, como falei, no início eu vou lá no armário do Roger Wilco procurar a vassoura. Agora você vai devolver a vassoura, né? Agora eu tenho que devolver a vassoura, né? Como é que ele se vira, né? Como é que ele vai trabalhar? Vai ser mais complicado. Fui. Beleza, pessoal. Agora eu vou descer a serra. E é isso. Gente, joguem os jogos, sejam vocês mesmos, divirtam-se, mas não sejam um virgem de 40 anos que conta histórias de como você pegou A, B e C. Você pode virar um jogo, hein? Gente, até mais e até o próximo episódio. Eu vou tomar conta do João descer na serra. Ciao a tutti, sono Marco Casali del gruppo RAM del 632 e ascolto il podcast Airtropolis.